Bom dia, meu povo, lindos e lindas. Olha, como sempre, tia Kátia deixa um vídeo único na sexta-feira para sexto A, sexto B, sétimo A, sétimo B. Não vai ser diferente, mas assim, bem diferentemente das outras aulas que eu venho pedindo uma produção textual, hoje é diferente. Eu deixei aqui na lousa, nós iremos rever frase, oração e período, isso mesmo. As 4 salas, sexto A, sexto B, sétimo A, sétimo B. Iremos rever frase, oração, período. Eu vou apenas explicar, porque tem tudo a ver com o que nós iremos pesquisar, tá? Projeto redação, folclore, ok? Até porque encerrou dia 20 folclore, mas aí hoje, como vocês têm produção textual, as 4 turmas, eu achei legal. Vocês lembram que uma vez nós falamos aqui, eu falei para vocês, e o livro de vocês trouxe, das 4 turmas trouxe frase, depois oração e depois período? Pois bem, vimos que uma palavra isolada, dependendo do tom de voz, quando eu falo socorro, 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 dependendo do tom de voz, uma frase sozinha, isolada, ela é uma frase, ok? Então, se eu chegar na tua casa e dizendo socorro, você vai dizer para sua mãe, mãe, tem alguém chamando socorro. Se eu, com essa mesma palavra, socorro, eu aumentar a intensidade, socorro, socorro, você vai dizer, mãe, tem alguém pedindo ajuda. Então, dependendo muito de como eu fale, dependendo muito de como eu chamo alguma pessoa, então uma palavrinha só, ela isolada é uma frase, ok? Então frase é tudo aquilo que nós falamos e que faz sentido. Bom dia, boa noite, socorro, oi, tudo bom, tudo bom? Então tudo que eu falo que tem sentido é uma frase. Mas também, essa mesma frase, ela vai deixar de ser chamada frase, de ser chamada de oração, quando aparecer um verbo. Pois bem, como é teu nome? Teu nome, frase. Como é? Esse é verbo. Então, como é teu nome ou seu nome? Quando aparece um verbo, eu não posso mais chamar de frase, tá certo? Já é uma oração. Se tiver um verbo, é porque eu vou ter período simples. Se tiver 2 verbos, eu vou ter um período composto, tá bom? Vamos lá. Então, frase é tudo aquilo que eu falo e que tem sentido, ou seja, quando eu falo alguma coisa que você me entende, é uma frase. Deixa de ser frase quando aparece um verbo. Nossa, que dia maravilhoso! Vê, nossa, que dia maravilhoso! Não tem nenhum verbo, Que dia maravilhoso. Eu tenho uma frase normal, mas se eu acrescentar qualquer verbo, nossa, será que amanhã teremos um dia maravilhoso? Não, quando aparece um verbo, eu não tenho mais frase, eu já tenho uma oração. E quando nesta oração aparece um verbo, aliás, quando nessa frase, nessa oração aparece um verbo, já muda, eu já chamo período. Um verbo é período simples, 2 verbos é período composto. Por que tia Catita fez isso? Porque nós iremos pesquisar, iremos deixar no nosso caderno hoje como projeto de redação, não tem nada a ver com muita escrita, e tem algumas a ver com a sua pesquisa. É o que você vai produzir durante hoje, sexta-feira, tá? Por exemplo, com a palavra folclore, vocês vão criar frases. Professora, quantas frases? Quem vai me dizer é você. Eu não quero uma, nem quero 2, no máximo 3. Criar 3 frases com a palavra folclore, aproveitando o ensejo. Lendas, 3 lendas. Você não vai criar, você vai citar 3 lendas folclóricas, 3 cantigas, ditados populares, frases de para-choque, aquelas frases que vêm nos caminhões dos caminhoneiros. E por último, as adivinhações.
Faltou mais alguma coisa? Então, se ficou faltando, nós iremos colocar, tá? Então, nós já vimos o que é frase, o que é uma oração e o que é o período, tá certo? Então, feito isso, aí você vai fazer algumas pesquisas com a palavra folclore. Por que a tia Kátia resolveu fazer isso? Porque é uma revisão, essa revisãozinha, revisão básica, e para também não utilizar o livro de vocês, porque estamos adiantando demais, tá certo? O que é que eu posso fazer? No livro de vocês, principalmente o 6º e 7º, ele vai dizer que realmente frase é tudo aquilo que eu falo, mas tem um bom entendimento, tá certo? Diferentemente da oração. Deixa de ser chamado frase, passa a ser chamado oração quando aparece verbo, qualquer verbo, tá certo? Período é a junção de duas frases e quando aparece verbos, se for só um verbo, eu tenho um período simples. Se aparecer 2 ou mais verbos, eu tenho um período composto, ok? O que é que tia Catita quer depois disso? Feito isso, que vocês vão pesquisar isso aqui para mim, tia Cátia, a gente vai produzir alguma coisa? Você pode sim, você pode produzir. Vocês lembram que bem no início do ano, nós tínhamos um projeto voltado para revista em quadrinhos, lembram? Teve uma turma que ficou até de levar os gibis. Pois bem, você vai criar uma paginazinha só, tá certo? No estilo de quadrinhos, história em quadrinhos, com uma das personagens folclóricas. A semana passada você fez uma lenda, você escreveu uma lenda. Hoje, o teu projeto de redação vai ser uma paginazinha que você vai criar, uma página de uma história em quadrinho, mas com o teu personagem. Professora, pode ser o personagem da semana passada? Pode. Se você semana passada desenhou a Cuca, então você vai selecionar e fazer 6 quadros, ou seja, na tua folha de caderno, ó, você vai fazer isso e você vai mostrar pra mim que você fez a sua história, que ficou lindo, não é? Ao contrário, tá? Mas sim, só dizendo pra você, tá? Em quantos quadradinhos eu quero a tua história, tá ok? Então, a gente viu hoje frases, orações, frase, oração e período. Tem uma pesquisa para ser feita em casa, envolvendo a palavra folclore. Tem uma musiquinha de Luiz Gonzaga que diz: você sabe o que é folclore? Vou lhe dar a explicação. É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração. É tudo aquilo que vem do povo e nasce livre do coração. Eu nem pedi, não foi o que é folclore? Tem a lenda da mãe d'água, tem a história do Saci, do Curupira, Vitória Régia, Cateretê. Ai, os ditados populares dizem o que o povo sente. Quem não tem cão, caça com gato, olho por olho, dente por dente. Quem não tem cão, caça com gato, olho por olho, dente por dente. Os ditados populares. Aliás, eu sei que é a musiquinha assim, tia Simone ensinou pra vocês ano passado também, bem como eu ensinei também, tá? Então quem tem a musiquinha, dá uma lida nessa musiquinha, vai ter muita coisa. Tem a lenda da mãe d'água, da história do Saci, então você vai fazer a pesquisa. Lembrete, coisa que eu tinha esquecido de perguntar aqui, ó. O que é o folclore? Então, coloquem aí, por gentileza. Folclore pra você, o que seria? Tá certo? Que poderia também ser isso, mas eu queria que vocês fizessem a quadrinha mesmo, ou seja, a história em quadrinhos da Cuca que você desenhou, do teu personagem Saci. Então, faz uma folhinha aí, envia pra mim pelo meu zap, tem pessoas mandando atividades, é interessante, tá? Se eu não me engano, tem um grupinho aí já formado, pode mandar pelo grupo, tá? Que a Kátia corrige. Quem não quiser mandar, manda privado pra mim, mas é legal que todos e todas façam atividade, certo? Então, frase, oração, período, ok? O que é folclore? Pesquisar lendas, pesquisar frase de para-choque de caminhão, pesquisar ditados populares, cantigas, adivinhações e, por último, fazer uma paginazinha aí, tá certo? Da histórias em quadrinhos envolvendo personagens ou personagem folclórico, ok? Por hoje é só, é projeto de redação. Tenha um bom dia. Beijos, te cuida que eu estou me cuidando também, tá?